Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a formação do território brasileiro e as atividades econômicas que contribuíram para essa formação e para a expansão do Brasil em termos de tamanho. Então, pensar em todas essas características que contribuíram para formar o que é hoje, na atualidade, o território brasileiro. Pensamos juntos então. Você sabe como se forma um território? E você lembra de algum exemplo de atividade econômica do teu município? Você conseguiria identificar aquilo que é uma atividade econômica, ou seja, que gera renda, trabalho, lucros na tua região, no teu município, no teu local de vivência? Então são características que aconteceram no Brasil desde a sua formação. E o que nós podemos pensar em relação a esse estudo da formação do Brasil, né? No início da colonização, a população de origem europeia e africana ficou restrita ao litoral. Então a população se concentrou no litoral e desenvolveu atividades econômicas nesta porção do Brasil, né? Atividades extrativistas, era a extração do pau-brasil, a retirada do pau-brasil para ser levado para a Europa, para ser comercializado. No final do século XVI, os colonizadores começaram uma outra atividade econômica, mas que também se desenvolveu no litoral, que foi o cultivo da cana-de-açúcar e a montagem dos engenhos para processar essa cana. Então, mais uma atividade que se desenvolveu no litoral do Nordeste. E por que essas atividades inicialmente se concentraram no litoral? Porque era mais próximo ali para exportação. Eram atividades econômicas voltadas para exportação, ou seja, para mandar para outras partes do mundo, então elas aconteciam ali na região litorânea. Mas nós temos que pensar que o Brasil daquela época era bem menor do que ele é hoje. Ele foi definido num acordo entre Portugal e Espanha, dessas novas terras que seriam encontradas. A linha de Tordesilhas definia a leste terras portuguesas, a oeste terras espanholas. A porção que seria Brasil naquela época, esta que está em amarelo no mapa, né, pertencia a Portugal, e era essa porção que ele poderia fazer a exploração, né, a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, se dependesse dele, desse tratado, o Brasil seria bem menor do que ele é hoje, mas tivemos fatores que contribuíram para a expansão do território brasileiro. Então, nós pensamos ali nas atividades econômicas, são elas que ajudam nessa expansão do Brasil. Aí nós vamos ter, inicialmente, a exploração do pau-brasil, nessa área em verde, aqui era toda a área de ocorrência de pau-brasil, da presença da floresta atlântica, o cultivo da cana-de-açúcar aqui bem na região litorânea de todo o Nordeste. Depois nós vamos ter mais para o interior a criação de gado e o cultivo ali do tabaco. Então são as primeiras atividades ainda nesse Brasil ali português, né, que era bem menor. Estas terras que hoje são Brasil pertenciam para a Espanha até esse momento. E aí nós vamos ter, entre os fatores que contribuíram para essa expansão territorial, a colonização, a chegada dos colonizadores, o uso da mão de obra ali escrava, a escravização, né? As pessoas que eram escravizadas para desenvolver atividades, principalmente nas lavouras, a exploração, os ciclos econômicos, a comunicação, todos esses foram fatores que contribuíram para a formação e para a expansão do território brasileiro. Conforme o mapa mostra para nós ali, a expansão das atividades econômicas ao longo do tempo no Brasil. Elas se iniciam no litoral e depois elas se expandem para todo o interior. Aqui nós já vamos ter algumas áreas que ainda eram espanholas, mas que os portugueses faziam exploração na região amazônica, ali na busca pelas chamadas drogas do sertão, que eram especiarias como o cravo, a canela, explorados ali pelos portugueses. E outras atividades como a pecuária se desenvolvendo no interior, ampliando as áreas de ocupação portuguesa. Aí nós vamos ter, mais tarde ali no século XVIII já, um Brasil mais amplo em termos territoriais, depois da assinatura do Tratado de Madrid, para regulamentar essas novas fronteiras entre Portugal e Espanha, muitas outras atividades, destacamos aqui a porção central com a mineração e a pecuária, e ainda continuam ali na região litorânea, cultivo da cana-de-açúcar, depois nós vamos ter o cultivo do café, mais tarde ali na região sudeste, a exploração das chamadas drogas do sertão,
mostrando a importância dessas atividades econômicas para a formação e para a ocupação do território brasileiro. Nesse vídeo nós falamos sobre a formação do território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.